Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Você vai chegar tarde para aproveitar os melhores lucros, o melhor que o mercado tem a entregar. Sim, você vai perder uma grande oportunidade chegando tarde. Como sempre, muitas pessoas chegarão tarde, vão comprar o topo, amargar correções e vão sempre falar que o mercado é totalmente manipulado. Que o mercado é um mercado em que ninguém ganha dinheiro e que tudo é para benefício de quem já tem dinheiro. Essa narrativa seguirá acontecendo, mas eu vou te mostrar exatamente o que leva muitas pessoas a perder dinheiro e a chegar tarde. E eu quero esclarecer para você o que você deve fazer, como você deve se posicionar a fim de lucrar. Sim, de fato lucrar neste movimento do mercado. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço mais uma vez, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise do zero. Hoje a gente vai analisar vários ativos atendendo a seu pedido. A gente vai colocar do zero vários ativos para identificar se tem ou não tem oportunidade. Antes disso, a gente vai falar do Bitcoin, o que está acontecendo neste curto prazo. Ontem a gente fechou bullish, sim, a gente fechou positivo, acima de 60, na verdade não, acima de 56.500, podia ter fechado acima de 60, acima de 56.500. Mesmo diante de um dia que foi muito difícil. Por quê? Uma pressão gigantesca de venda pelo governo alemão. O governo alemão vendeu quase $1 bilhão em Bitcoin a valor de mercado. Então a gente viu quedas, mas o mercado conseguiu se recuperar, indicando que essas compras estão sendo absorvidas. E eu vou te mostrar por quem essas compras estão sendo absorvidas. E o sentimento do mercado começa a mudar. Inclusive hoje a gente teve uma fala de Jerome Powell que é interessante e pode sim nos levar a um cenário mais bullish. Jerome Powell simplesmente falou que os últimos dados, os dados de inflação, os dados de trabalho, trouxeram um otimismo para o Fed, mas não o suficiente para cortar a taxa de juros. Só que ele deixou algo em aberto. Se esses dados continuarem a melhorar, a gente tem uma maior confiança de que a inflação vai sim caminhar para a meta e a gente vai poder cortar a taxa de juros. Ele não falou essa parte, mas obviamente este foi um entendimento do mercado, que dados de inflação e de mercado de trabalho melhores do que o esperado para a política monetária, ou seja, inflação caindo, e também criação de emprego caindo com desemprego mais alto, mostrando uma desaceleração da economia, pode levar o Fed, sim, a uma maior confiança de que essa inflação está indo para 2%, e com isso, corte na taxa de juros. Então a gente tem, sim, uma abertura, uma informação mais clara do Fed, que muitas vezes traz respostas meio nebulosas, responde sem responder. Então hoje a gente teve uma fala do chefão do Fed, que é o Banco Central norte-americano, muito interessante, foi muito transparente. Quinta-feira nós temos dados de inflação, 9h30 da manhã, horário de Brasília. Então pode ser que a gente tenha uma definição, mas eu sempre gosto de olhar para o gráfico. Não apenas ficar de olho no que tem de notícia. É óbvio que a gente considera a notícia, vai avaliar a notícia, vai se preparar para a notícia, mas o que a gente tem que ficar de olho é sempre no gráfico. E o gráfico de curto prazo, ele está nos mostrando algo extremamente importante, que é uma movimentação de alta, mas ainda abaixo de uma faixa importante. Por quê? A gente tem aqui o que pode ser um fundo duplo, só que acima de 58.300 a gente tem um pivô de alta, inclusive a gente tem uma recuperação da média de 200 dias, o que fatalmente levará
o Bitcoin a esta faixa, 64 mil dólares. Então a gente tem, diante dos nossos olhos, uma resistência muito importante, mas que a cada toque fica mais fraco e pode ser rompida, trazendo o pivô de alta e a recuperação da média de 200 dias. Suporte mais crítico que se mantém é 53.300. Mas, diante de tal recuperação e de uma movimentação em que a gente está resiliente, que o mercado está mostrando sim uma resiliência, mesmo depois de pressões de venda, FUDs, o cenário mais provável, vamos lá, o cenário mais provável é o vencimento, é o rompimento desta linha e aí sim uma movimentação de alta. Maior probabilidade é garantia de que isso vai acontecer? Obviamente que não. Mas o mercado está nos trazendo sim uma indicação mais bullish. Mais uma vez, isso é garantia de que vai subir? Não. E o que a gente sempre tem que fazer? Traçar um plano para um cenário bearish. Só que a gente está preso justamente nesta faixa. O fato de termos recuperado o fundo ascendente anterior já é algo muito positivo. Agora a gente tem ou o rompimento desta faixa ou o rompimento desta faixa. Com a quantidade de toques e com o sentimento mudando, inclusive com a demonstração de força, mesmo com pressões vendedoras, a gente tem a maior probabilidade neste cenário aqui. É isso que eu enxergo. Maior probabilidade, menor probabilidade. Estou preparado para os dois? Obviamente. E você também tem que estar pronto. Luan, eu sou mais conservador e eu não vou ficar fazendo operações agora. Ótimo, maravilha. Só que eu tenho que te trazer um alerta. A gente tem indicadores, sim, como o RSI. A gente bateu o RSI diário em sobrevenda. A gente atingiu novamente esse RSI diário em sobrevenda. A gente está com uma divergência bullish, ou seja, printando fundos mais fundos aqui e fundos mais altos aqui no RSI. Então a gente tem divergência também. A gente tem força no MACD. A gente tem movimentos de fundo no estocástico. A gente tem uma área de retração de Fibonacci. Olha só, se a gente traça do fundo ao topo, a gente tem o mercado rejeitando a faixa de 50%. Tem investidores que consideram este último fundo ascendente. Neste cenário, a gente nem perdeu a faixa de 38,2. Em um cenário ou outro, a gente segue com uma bandeira muito provável de alta, com uma repetição do movimento que nós tivemos em agosto de 2023. Some a isso um movimento de baixa contínuo na dominância. Mesmo em dias em que a dominância sobe, nos outros dias a gente tem o quê? Um movimento de baixa, demonstrando que nos dias principais em que o Bitcoin caiu, a dominância caiu bastante, fazendo com que o mercado demonstrasse uma propensão ao risco, o que é uma indicação de, opa, peraí, o Bitcoin está caindo sozinho, ele está caindo por uma questão muito sentimental, é um FUD causado pela MTGOX inicialmente, depois governo alemão. Então, são notícias, eventos que muitas vezes trazem mais queda do que, de fato, existe de movimento de baixa. Então, o movimento causado por uma notícia, ele é muito mais agressivo, só que ele é também um movimento muito mais fácil de ser recuperado, porque o mercado acaba levando aquela notícia em uma consideração muito grande, mas na mesma velocidade que a gente tem uma movimentação, essa movimentação acaba. Então, a gente está vendo uma propensão ao risco, porque o dinheiro acaba indo para as altcoins em um movimento de baixa, fazendo com que elas
se mantenham resilientes. E não é à toa que a gente está vendo o movimento do Total 3, sim, fechou com rejeição na semana passada e hoje a gente vê nesta semana, no momento atual, uma movimentação positiva com possibilidades de rompimento deste padrão e continuidade de alta. Esta é a minha consideração. Mas o alerta não é nos indicadores gráficos. Eu quero falar também sobre o sentimento. Porque você pode estar pensando assim, caramba, peraí, o mercado está tendo um shift, ou seja, uma mudança de sentimento, porque ninguém conseguiu derrubar o Bitcoin nesses últimos dias. Tá? Lua, como não derrubou? Olha isso daqui. Tudo bem, só que a gente teve a queda, recuperação. Queda, recuperação. Mesmo diante de um cenário, vamos considerar, em outros casos, isso teria derrubado o Bitcoin a 40 mil dólares. Sim, isso já aconteceu no passado. Esse tipo de FUD, esse tipo de venda gigantesca. E sabe por que ele não aconteceu? Porque houve uma absorção dessas compras. E baleias e fundos, grandes fundos, absorveram essas vendas com compras gigantescas, que eu já vou te mostrar. Mas um ponto que chama a atenção é o medo. O índice que mede o medo e a ganância está em 27, ponto que a gente não vê há mais de um ano. Olha só, a gente está em 27. Qual foi a última vez que a gente atingiu esse ponto? 9 de janeiro de 23, a gente atingiu 25. O que aconteceu em 9 de janeiro? Onde a gente estava em 9 de janeiro? Vamos lá, vamos voltar tudo. 9 de janeiro de 2023, tá aqui. 5, 6, 7, 8, 9. 9 de janeiro, a gente estava em 17 mil dólares. 17 mil dólares foi o ponto que a gente viu o Fear and Greed em 25. Posteriormente, deixa eu ver se a gente tem uma leitura tão baixa quanto. A gente teve leituras em janeiro. Leituras mais baixas, 24. A gente está em 27. Somente em 14 de novembro de 2022. 14 de novembro de 2022. 14 de novembro, tá aqui, 14 de novembro de 2022. Vou marcar também. Então, as últimas vezes em que a gente viu o Bitcoin e o mercado com sentimento tão baixo foi aqui e aqui. Ou seja, foi no preço de 16 mil dólares e no preço de 17 mil dólares. O que nos colocou em fundos, e foi o fundo do bear market. E a gente está diante de um movimento extremamente agressivo. O que a gente atingiu aqui nestes fundos 17 de agosto? Vamos buscar o que a gente teve em 17 de agosto, que é uma faixa que lembra muito o cenário atual. Padrão de topo duplo, lateralização, acumulação, perda dos fundos, perda da média, já era, bear market, topo duplo, vai abaixo. Esse aqui era o cenário. O que a gente teve neste dia, ou até nos dias posteriores, em que geralmente o medo extremo atinge? Agosto, vamos lá. Agosto, 20 de agosto, 37, tem um ponto mais baixo aqui. Eu quero ver este ponto mais baixo. Não sei se eu consigo ver. Um ano? No ano não vai puxar. Tentando puxar aqui. Provavelmente não é 41, porque a gente estava em um ponto mais baixo aqui. Mas o ponto mais baixo, tá? Foi meados de setembro aqui, nesta leitura. A gente teve o quê? Um movimento
nesta faixa aqui, nesta área aqui. Provavelmente foi no dia 11 que foi a nossa leitura mais baixa. E no dia 11 de setembro a gente atingiu esta mínima. Depois, inclusive, desta mínima. Então, o momento em que a gente teve mais baixo no medo foi justamente um ponto em que antecipou uma alta agressivíssima. Historicamente, o medo é uma grande oportunidade e a gente está atingindo, entre tantos outros indicadores, a gente está atingindo o medo. E eu entendo que é contraintuitivo você fazer uma compra quando, caramba, o mercado vai cair, o mercado vai abaixo. Mas este indicador de medo, ele vem se mostrando extremamente assertivo. Porque quem comprou no medo e vendeu na extrema ganância, na ganância e na extrema ganância, teve grandes retornos financeiros. E mais uma vez a gente atinge a faixa de medo. E eu entendo que muita gente não vai olhar para isso. Muita gente vai olhar e vai acreditar e vai comprar o medo extremo. E vai querer, de fato, entrar no mercado quando isso aqui acontecer. Quando isto aqui acontecer para as altcoins, e aqui você provavelmente vai amargar isso aqui para posteriormente o mercado fazer isto. Então o mercado vai acelerar absurdamente quando tivermos este movimento e vai acelerar nas altcoins, trazendo ganhos exorbitantes, porque o total 3 em um movimento de alta traz sim movimentos exorbitantes. Muita gente vai comprar aqui, vai amargar uma correção que é natural e pode acontecer também no Bitcoin. A gente tem uma movimentação de alta, tá? Vamos dizer que a gente tem este movimento. A gente vai lá para 100 mil dólares, volta para corrigir para ter a nossa nova pernada de alta, para buscar faixas bem mais elevadas. É neste movimento aqui, e neste movimento aqui, que muita gente vai comprar, aqui todo mundo vai falar que acabou o bull market e o mercado simplesmente vai fazer novamente este movimento aqui. E aí, quem comprou aqui vai falar que o mercado é de scam, cheio de bandido, ninguém ganha dinheiro, é um absurdo, blá, blá, blá. E é isso que vai se repetir, porque é o que sempre acontece. E quem comprou aqui, vendeu aqui, vai ter a oportunidade, porque muito provavelmente a gente vai atingir áreas de medo novamente, vai aproveitar, enquanto todo mundo está desembarcando, está vendendo, tem gente comprando. E quer um indicador melhor do que medo combinado a um indicador de absorção? E não sou eu que estou falando, não. Não sou eu que estou comprando, não. Ai, nossa, ele está comprando tudo, absorvendo todas as vendas da Alemanha. Nossa, eu adoraria que isso fosse uma verdade, mas não é. Quem está comprando? Qual foi o maior inflow dos últimos tempos? Foi justamente este aqui. Ontem, nós tivemos o maior inflow dos últimos tempos, em que foram comprados praticamente todos os bitcoins que foram vendidos pelo governo alemão, foram comprados nada menos por esses caras. Sabe quem são esses caras? ETF, BlackRock, Grayscale, Fidelity, ARK, Shares, Bitwise, VanEck. Todo mundo saiu comprando com desconto o Bitcoin vendido pelo governo alemão. Isso é uma indicação de que, opa, peraí, alguém está aproveitando para comprar barato. Talvez esse seja um momento bem interessante para avaliar compras baratas. Inclusive para quem está querendo sair deste cenário em que você tem uma perda de compra cada vez maior. Seu dinheiro, seja real, dólar, euro, estava valendo mais ou menos do que o ano passado, do que 2020, do que 2010?
A moeda fiat tem uma desvalorização e isso seguirá acontecendo. Por quê? Impressão de dinheiro e inflação. Impressão de dinheiro e inflação. Isso aqui, ó, é o que vai seguir acontecendo com o seu dinheiro. Eu separei o poder de compra do dólar nos últimos 24 anos. A gente saiu de uma área de 59 para 30, ou seja, poder de compra do dólar caiu pela metade em 24 anos. Poder de compra em dólar. E o poder de compra em euro? Despencou também, mas despencou absurdamente, 36%. Foi até melhor do que o dólar. E o Bitcoin, o que aconteceu nos últimos anos? O Bitcoin segue se apreciando, o Bitcoin segue se valorizando, ativo escasso, reserva de valor. Ah, mas tem volatilidade, não pode ser reserva de valor. Você vai ver cada vez menos volatilidade, você vai ter capacidade de comprar cada vez menos Bitcoins. Por quê? Porque o seu dinheiro ele vai ter uma perda de poder de compra enquanto o Bitcoin vai seguir se valorizando. E olha só um cenário que segue acontecendo. Em 2016, uma casa nos Estados Unidos, uma casa padrão, tinha um valor médio de 288 mil dólares. Isso representava 664 bitcoins. Em 2020, a casa teve um aumento. Poder de compra caindo. Inflação. Uma casa padrão tem um valor médio de 328.900 dólares. O que representava, em 2020, 45 bitcoins. Hoje, uma casa padrão custa, em média, 434 mil dólares. E isso representa 6,6 bitcoins. Tá entendendo onde eu quero chegar? O Bitcoin, ele vem se apreciando ao longo do tempo. E a gente não tem nem essa informação em reais, porque essa comparação seria ainda mais absurda, explodiria a cabeça de ainda mais pessoas. Então, o que a gente está enxergando é que a gente está numa faixa de medo, historicamente, que indica o melhor momento para acumular tanto Bitcoin quanto altcoins. Por quê? Porque as altcoins estão no seu topo da dominância, com uma indicação de valorização, certo? E a gente tem não somente um dado de sentimento, que não pode ser analisado sozinho. A gente tem vários dados gráficos que nos dão base para o momento. E é por isso que eu sigo de olho em compras. Por isso que eu sigo de olho em aumento de exposição. Porque tudo que eu faço é para ter mais bitcoins. E é por isso que eu invisto em altcoins. E eu vou te mostrar várias altcoins que você pediu, a gente vai analisar. Mas antes eu quero te fazer 2 convites. Se você quer participar do nosso grupo geral, em que tem muita informação de qualidade, dicas, trades, análises, insights, acesse o link da descrição, nosso grupo do Telegram gratuito. Tem muita coisa bacana acontecendo e muita atualização. Agora, você quer ter acesso a tudo que eu faço, a minha carteira, meus investimentos, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, o que eu estou realizando. Você quer ter acesso a 100% do que eu faço? Com o porquê. Não é apenas, o Luan comprou tal ativo. Por que comprou? Qual o setor? Qual a base de estudo por trás disso? Para que você possa, de fato, entender a base para a minha tomada de decisão e possa trazer isso para a sua realidade. E é claro, você tem suporte 1 para 1 comigo, para tirar dúvidas estratégicas, dúvidas que, de fato, fazem toda a diferença quando você tira com uma pessoa que já está há alguns anos no mercado. Você tem aulas para te dar base, tem acesso às minhas estratégias de compra e de trade. Tudo isso no nosso grupo Premium, grupo do desafio, 2 grupos fechados que estão com bônus que acabam esta semana. Custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e muito mais barato no plano vitalício. Como faz para participar? Entra nesse grupo geral, o link está na descrição, vai na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @ e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, vamos falar
dos ativos que você pediu. Começando por DOT. DOT que vem mostrando uma resiliência muito interessante. Estamos em uma cunha descendente em DOT que está próxima de romper. Então esta resiliência em DOT com fechamento semanal e rejeição está demonstrando força, sim! E a gente pode ter uma oportunidade quando tiver um rompimento. Eu vejo que agora a oportunidade para compra passou para quem tem um perfil mais agressivo. Então eu aguardaria rompimento, teste e aí sim isso abriria uma oportunidade para surfar uma maior valorização ou maior probabilidade. Então aguarde a cunha descendente se romper, que é isso que vai ser o pontapé para uma nova pernada em DOT. Então, aguardar rompimento, teste e aí sim surfar movimento. A ave, gosto do movimento de ave, sim. Mesmo diante de um movimento de vai e volta, a gente está dentro de uma cunha descendente. Ele está brigando para voltar acima desta faixa, que essa curva que é o fundo do round bottom, mas a manutenção desta resistência, suporte e resistência, e desta cunha, me faz também ter uma visão mais bullish para a ave. Agora, ficou de fora, rompimento, teste, e aí sim, oportunidade. Então, DOT e a ave, eu ficaria de olho e aguardaria um pouco mais. Arbitron, muitas pessoas gostam do projeto e estão um pouco preocupadas. Por quê? Fez isso aqui. Semana passada teve uma queda de 18%, 19%. Neste caso, quem está dentro do projeto provavelmente não está considerando vender, está focando no longo prazo, porque gosta muito do projeto. Mas você que está de fora, é aguardar simplesmente isso aqui. E isto aqui é extremamente importante para retomar a força de árbitro. Agora, se ele fizer isto aqui, você que não está dentro deve ficar de fora, porque isso aqui pode ser um topo descendente rejeitando justamente este suporte, virando ele uma resistência. Agora, uma grande oportunidade vai ser quando a gente tiver uma retomada deste movimento, porque aí sim a gente tem uma demonstração de força com essa recuperação do suporte resistência, recuperou, testou, abre espaço para seguir em valorização. Pendle está na faixa de Golden Pocket. Eu sou um pouco suspeito para falar de Pendle, porque eu gosto do projeto e acho que sim, entrega muito valor e vai entregar muito valor no futuro. Então, historicamente, esta faixa aqui entre 618 e 786, que a gente comentou na semana passada, é uma área de sustentação. A gente tem uma área de suporte e resistência, aqui era uma resistência, voltou a testar como suporte, é a faixa limite do Golden Pocket e acaba sendo sim uma faixa para quem está visando o longo prazo, acumular um projeto que, neste caso, na minha humilde opinião, é um projeto interessante. Isso quer dizer que você deve comprar? Não. É extremamente importante que você entenda. Este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Também é um vídeo que eu trago alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas eu vejo sim que esta é uma faixa interessante em um ativo que segue em tendência de alta e está bem descontado, tendo uma queda de mais de 50% do seu topo anterior. Então acaba sendo bem interessante. Solana, é uma luta, hein? Solana vai, Solana volta, Solana vai, Solana volta, sobe e desce, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Se não comprou nesta oportunidade que o mercado deu ontem, se eu não me engano, aguarda o rompimento, teste, não muda. A minha visão de Solana não muda. Acho que tem potencial sim, vai ter uma valorização interessante sim, e a gente tem que
aproveitar, tá? Mas tem o perfil mais conservador, aguarda topo, fundo ascendente e aí sim abre espaço. Comprar em resistência, como eu falei anteriormente, não é interessante, então aguardaria o rompimento. Ondo está numa faixa de suporte e resistência interessante, gosto do projeto, é um dos projetos mais resilientes. Eu, pessoalmente, eu comprei aqui, tá? Eu comprei em 0,21. E se ele perder esta faixa de preço, com certeza eu vou considerar um aumento de exposição. No caso de quem está de fora, é o seguinte: você pode aguardar uma recuperação desta faixa e aí sim um fundo ascendente. Para mim é o mais interessante a ser feito, tá? É o mais interessante a ser feito. É um projeto que tem um potencial interessante, bacana, tá no setor correto, RWA. Então, tende a ter uma valorização, mas este é um ponto em que eu teria cuidado, mesmo que a gente esteja falando de uma área de suporte e resistência, tá? Que é uma faixa de suporte e resistência. Mas ainda assim, eu gostaria de ver isso aqui. Eu olho muito mais por essa faixa, gostaria de ver isso aqui para quem está fora ter uma maior probabilidade de comprar. Ou simplesmente se aguarda. Se ele, por qualquer motivo, vier buscar esta área aqui, ou uma área inferior até, aí a gente vai reavaliar. Porque é o seguinte, no semanal, super saudável. Inclusive, quase não teve correção. Essa é uma das maiores correções, se eu não me engano, 25%. É a maior correção que a gente já viu depois deste movimento de perda de fundo sem continuidade com fechamento muito bullish. Então, ainda que seja um projeto muito forte, esta correção da semana passada foi uma correção também muito forte. Então, aguarda uma movimentação mais agressiva de alta para te trazer uma maior tranquilidade. E fio foi lá embaixo, chegou perto do fundo, está diante de uma movimentação de recuperação, mas Filecoin, a não ser que você goste do projeto, eu gosto bastante do projeto, e você esteja com caixa, eu aguardaria isso aqui, ó, topo, fundo ascendente, e aí sim isso abriria oportunidades de valorização. Até vou considerar esta linha de tendência de baixa muito mais importante do que esta aqui. Tá? Então, o que é necessário? Rompimento, fundo ascendente, e aí sim este movimento. Inclusive poderia trazer até um ombro e cabeça a ombro aqui. Então, para quem tem um perfil mais conservador, ainda tem um pouco de, vou esperar um pouco, vou deixar o mercado definir, o Bitcoin definir. O cenário mais claro é esse aqui. Mas esse é um padrão de equilíbrio, tá? Um padrão de acumulação, segue num padrão de acumulação, que normalmente é um padrão que antecipa grandes movimentos de alta. Lembre-se disso. Mesmo vale para Lina. Lina, inclusive, está numa faixa de preço bem interessante. É um fundo triplo. Teve uma perda na semana passada, recuperou, voltou justamente acima de uma área de suporte. Agora, tem o seguinte, precisa formar um topo, fundo ascendente, abre uma mega oportunidade. Investidores extremamente agressivos, tudo bem, podem considerar compras aqui. Extremamente agressivos. Mas quem tem um perfil um pouco mais conservador pode se dar o luxo de aguardar sim um fundo ascendente. Júpiter, vamos ver, gráfico diário. A gente tinha aqui um padrão de equilíbrio, ele perdeu. Esse desenho aqui ainda se mantém. E este aqui virou talvez uma cunha. Um canal de baixa. Virou uma cunha, é uma cunha descendente. Melhores pontos de compra sempre são nas áreas inferiores. Tá? A gente tem perda sem continuidade. Perda dos fundos sem continuidade é uma cunha descendente. Rompe para cima, não tem mais oportunidade aqui. No meio do caminho não é o melhor ponto de compra. Então aguardaria rompimento, teste e aí sim veria esta oportunidade de compra posterior. NIR
Semanal, está se sustentando, não tem nada de adicional, aguardaria topo, fundo ascendente. Link. Me preocupa esse movimento de link. Como eu falei, se eu não me engano, eu falei alguns dias atrás. Eu quero ver um topo, um fundo ascendente. Então, esses dois caras aqui, ó, Link e NIR, eu não vou analisar pelos próximos dias, a não ser que a gente tenha um movimento como este. Porque eles têm que demonstrar força para ficar com uma maior probabilidade de valorização. Principalmente Link, que está à mercê de perder esse fundo e confirmar o ombro, cabeça a ombro. Mana está em equilíbrio, segue no padrão de equilíbrio, tá numa faixa interessante de equilíbrio. Segue na sua tendência de baixa, mas teve uma sustentação no suporte. Então, para mim segue saudável, está numa faixa de acumulação. A partir do momento que romper esta linha de tendência de baixa aqui, começa a ficar bem mais interessante. Tá? Então, aguardar um fundo ascendente pode ser também algo bacana a ser feito. TRVL está no limite do limite de um fundo ascendente, está na cunha, segue respeitando um padrão de acumulação. Eu vejo com bons olhos este ponto em que nós estamos aqui, porque é uma área de fundo bem agressiva, está chegando perto até do semanal em sobrevenda, o estocástico está lá embaixo, é uma gema, pode acabar se beneficiando de um movimento de alta do mercado, sim. Tem que avaliar, porque analisar alfa e analisar gema, a gente tem que fazer de formas diferentes. Matic, não gosto, já falei abertamente aqui que eu não gosto de Matic, porque perdeu a sua faixa de fundo ascendente e não é que é um fundo ascendente de pouco tempo. A gente tem esta faixa desde 2021. Então, a gente está falando de 3 anos de um padrão de equilíbrio que foi rompido para baixo e está perdendo, inclusive, o seu fundo anterior. Então, a não ser que tenha uma recuperação rápida, esse seja a maior armadilha em Matic, eu ficaria de fora. Eu já trouxe, inclusive, que eu tinha Matic, eu tinha comprado aqui, tá? Eu tinha comprado aqui Matic, nessa faixa de preço, tá? Vi subir, acabei realizando com um leve, se eu não me engano, até realizei com uns 2, 3% de prejuízo e reinvesti em outros ativos. Então, este foi um ativo junto com o XRP que eu, pessoalmente, saí fora. Eu sei que muita gente gosta de Matic, muita gente gosta de XRP, mas essa é uma tomada de decisão minha pessoal que eu levei para outros ativos. Ativos que estão em setores que podem ter um hype e entregam um projeto mais consistente, na minha humilde opinião. Agora, sem viés, sem falar o que eu fiz, aqui você tem um cenário complicado. Por quê? Você tem essa perda, então é o seguinte, quem está fora tem que aguardar, se perder esse fundo aqui, ó, a gente confirmará a perda deste fundo. Tá? Então seria uma perda confirmada se ele perder esse fundo aqui de 0,43. E aí ele abre espaço para mergulhar muito mais. Então fica de olho nisso. Agora, se ele tiver um topo, fundo ascendente, mesmo abaixo dessa linha, pode ser que te dê alguma oportunidade. Eu gostaria de ver isso aqui, ó. Retomada desta linha de tendência de alta, aí sim corrige e abre espaço para mais valorizações. Enquanto isso não acontece, eu mantenho a minha visão mais bearish para Matic. KSM está lutando para retornar à faixa de dentro desta cunha, ainda que não tenha perdido esta área de suporte nem o round bottom. Então, está ainda uma faixa que não me coloca numa visão tão bearish quanto o Matic, mas é claro que precisa mostrar uma recuperação. E uma recuperação aqui, rompimento, teste, aí abre espaço para um foguete. Dependendo do movimento do Bitcoin, pode ser um foguete sim. Acro, não gosto. Acho que está extremamente bearish, porque perdeu a LTA. Testou, rejeitou. Olha só, isso aqui é bearish. Para mim isso aqui é bearish. Se perder isso aqui, ó, acabou.
Se perder esse fundo, eu vou colocar uma linha aqui. Se perder esse fundo aqui, ó. Perdeu esse fundo, que é um fundo também anterior, vai buscar essa faixa aqui, ó, 0.024. Tem potencial de cair mais 50%. Odeio falar a verdade, mas é isso. ICP está se sustentando numa faixa de Golden Pocket, retração de ouro de Fibonacci, tá? Área de ouro de Fibonacci, está sustentando o seu round bottom, segue saudável, tá? Manutenção desta faixa aqui, inclusive deste fundo, que foi um fundo perdido sem continuidade, para mim segue bullish. Para quem é mais conservador, pode aguardar esse fundo ascendente aqui se formar. E ATH, ou seja, AETIR, a gente tem pouca informação gráfica, tá? A gente está vendo o quê? Lateralização. Isso aqui não traz nenhuma informação interessante. Para análise gráfica, eu preciso de mais informação. Não adianta. Porque aqui não me diz nada, não tem informação. Ele foi, subiu, aí desceu, subiu, desceu, subiu. Enquanto ele não definir, ou seja, fez topo, fundo ascendente, aí a gente tem a oportunidade, não tem como. Ou ele faz um fundo, faz um wick, e aí ele vai, forma um topo descendente, um fundo ascendente, aí abre a oportunidade. No caso, é isso que eu aguardo, porque aqui eu não tenho informação fidedigna, gráfica. É um bom projeto? É um bom projeto. É um projeto com potencial? É. Pode ter grandes valorizações? Pode. Ponto de entrada. Não adianta. Entendeu? Então é uma questão de investimento muito mais pautada na base do projeto do que no gráfico, até segunda ordem. E eu quero olhar também o movimento de gráfico para eu poder te apresentar a minha visão. É isso que eu queria te mostrar. Lembre-se que o medo traz as melhores oportunidades e quem espera muito, quem fica lá, porque vai a 50, aí não vai a 50. Se for a 50, vai falar que vai a 40 e acaba nunca comprando, nunca se expondo e vai comprar em que ponto? Vai comprar justamente aqui, porque vai comprar. Cada um vai comprar o Bitcoin, vai comprar bons projetos no preço que merece. Então faça uma boa análise, uma boa avaliação e lembre-se, se você quer ganhar dinheiro nesse mercado, que é de risco, você tem que tomar risco. Existe uma frase, scared money don't make money. Ou seja, aquele dinheiro amedrontado, aquele investidor, aquela pessoa que tem medo do risco, não vai ganhar dinheiro. E se você está com esse sentimento, eu tenho medo de arriscar porque não pode cair mais 5%. Se você está com essa visão, talvez o mercado não seja para você. Mas para quem tem uma visão de que sim, o benefício no longo prazo, lembre-se, longo prazo, ninguém fica rico no curto prazo, supera os riscos, pode ser que seja a melhor oportunidade para você. Lembre-se sempre de considerar os dois cenários, porque isso é normal. E isso te traz uma base muito boa. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.